Abra sua Bíblia comigo, Salmo 128. Salmo 128. Vamos meditar agora na palavra de Deus. Salmo 128. Lembrando aí que estamos, esses 4 domingos do mês de agosto, falando sobre a família ao gosto de Deus. Salmo 128, amém? Se tiver alguém aí perto de você sem a palavra de Deus, aproxime dessa pessoa, chama ela para comer desse pão do céu junto com você. Salmo 128 diz assim na palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém. Feche os seus olhos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Senhor amado, nós cremos, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, ela nos ilumina, é lâmpada para os nossos pés, ela nos dá a direção. Ó Deus amado, é ela, Senhor amado, que tira o peso, Senhor amado, do nosso coração. É ela, ó Deus amado, que nos alivia a alma. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração. Ó Deus, que saiamos aqui dessa noite, Senhor, revestidos, restaurados, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, e tudo aquilo, Senhor, que nos incomoda, tudo aquilo, Senhor, que nos coloca para baixo, ó Deus amado, que o Senhor venha tratar, venha trabalhar em nome de Jesus no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus, você pode dar mais uma salva de palmas à palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí então falando sobre a família. O tema hoje que eu quero falar é como atrair a presença de Deus para a minha casa. Como atrair a presença de Deus para a minha casa, para a minha família. Como será que conseguimos atrair a presença de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família? Uma coisa nós sabemos, irmãos, que a família é o maior presente que Deus nos deu aqui nessa terra. É o maior bem que nós temos, é a nossa família. A família é aquilo de mais precioso que Deus deu para o homem, para nós regozijarmos aqui nessa terra. E a família, ela precisa ser tratada com esse preço, com esse valor. O que tem acontecido por muitas vezes? O homem tem desprezado o valor da família. O homem tem deixado de lado esse valor tão precioso. E se Deus fez a família como algo tão valoroso, e Ele nos deu a família para ser um lugar de harmonia, de amor, de paz, de alegria, esse precisa ser o ambiente onde vive uma família. Porém, se a família for construída de qualquer forma, se a família for construída de qualquer maneira, sem respeito a princípios, sem respeito àquilo que Deus determinou que a família fosse, ela pode ser também algo terrível e uma grande dor de cabeça para aqueles que estão envolvidos nesse projeto. A família, ela pode ser um potencial para elevar alguém às alturas, como ela pode ser também um potencial para destruir a vida de uma pessoa. Porque
não sei se você já ouviu falar, que entre o amor e o ódio existe, é como se fosse uma ferradura, né? Está ali no polo, quase se encontra. E se nós não estivermos atentos à construção dessa família, a família pode ser algo que pode destruir a vida de uma pessoa. Na semana passada, eu citei aqui diversos casos na palavra de Deus, de tragédias que aconteceu dentro das famílias na Bíblia. Homens que sofreram, porque tinham famílias desestruturadas, problemas terríveis que aconteceu dentro dessas famílias. Agora, o que é o combustível para que uma família caminhe, irmãos, e seja um sucesso? Qual que é o combustível que precisa existir dentro da família para que ela atinja aquilo que é necessário para a alegria, para a harmonia, para o amor? É a presença de Deus. O Senhor é o combustível para que a família avance e nunca seja derrotada. Agora, o que nós podemos fazer, irmãos? O que nós podemos fazer para ter uma família abençoada? O que nós podemos fazer para que a nossa família dê frutos? Para que a nossa família seja uma família alegre, que alegre o nosso coração? O que nós podemos fazer para que a nossa família seja uma família em que nós temos alegria de estar? A nossa casa seja um lugar de aconchego, onde a gente tem vontade de ir embora, onde a gente tem vontade de falar: eu estou doido para chegar em casa, eu estou doido para ver a minha esposa, eu estou doido para abraçar meus filhos, eu estou doido para sentar lá para a gente comer um pãozinho junto, para a gente tomar um café. O que fazer para a gente ter essa alegria? Porque a família precisa ser isso, irmãos. Precisa ser um lugar de aconchego, precisa ser um lugar que recarregue as nossas forças, a nossa bateria. A família não pode ser vista como um lugar que a gente fala assim: sabe uma coisa, vou fazer umas horas extras no serviço, porque aí quando eu chegar em casa a mulher já está dormindo, aí eu não preciso ver ela. A família não pode ser, irmãos, um lugar onde o filho prefere ficar na escola do que na família, onde a pessoa prefere passar o tempo em outro lugar do que na família. A família precisa ser o melhor lugar para nós estarmos. A nossa casa precisa ser o nosso aconchego. O que fazer? Como precisamos agir? Como podemos atrair esse combustível para o nosso lar, que é a presença de Deus? Porque um carro sem combustível para no meio do caminho, e todos que estavam na viagem, dentro daquele carro, tem que descer e terminar o trajeto numa dificuldade, num problema. E muitas vezes um vai para um lado e outro vai para o outro. Nós precisamos manter combustível dentro da nossa família. E esse combustível, irmão, para que seja tudo bênção, é a presença de Deus. Amém? Eu queria ler um texto com você, outro texto. Eu li esse texto aqui, só para a gente dar uma meditada aqui, de como que é bem-aventurado quem teme o Senhor, quem tem a presença de Deus dentro do lar. Né? Nesse texto do Salmo 128 que nós lemos, a Bíblia fala aqui, irmãos, que essa casa, a gente pode sentir a presença de Deus nessa casa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos. Que melhor coisa que é essa da gente comer do trabalho produzido das nossas mãos? Que melhor coisa que é a gente ter saúde para trabalhar, da gente poder produzir, sermos produtivos. Feliz será e tudo te irá bem. Olha que lar que nós precisamos buscar. É esse: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.
Olha que casa, irmãos, onde a presença de Deus habita. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. E olha esse final aqui: e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Eu sei que hoje é dia dos pais, mas eu queria parabenizar os vovôs que estão aqui, né? E vivas para ver o filho dos teus filhos. Ô irmãos, eu amo ser pai, mas eu acho que quando eu vejo todo mundo falando que ser avô é muito melhor. Eu vejo muita gente falando que ser avô é a maravilha, porque ser avô você não tem aquela responsabilidade que você tinha, né? É só estar ali no meio da bagunça com a meninada. Ô glória! Então olha para você ver a presença de Deus nesse lar que é feliz. A presença de Deus nesse lar, irmãos, em que o Senhor está, Ele é próspero, Ele é abençoado. Tudo que se faz prospera, sabe? A mulher é frutífera, o homem, ele é feliz, ele é alegre. A pior coisa é quando você chega numa casa triste, a mulher está com a cara virada para um lado, o homem está com o rosto virado para o outro, é uma patada de um lado, é uma patada do outro, é uma briga de um lado, é uma briga do outro. A gente chega na casa, você fica até sem jeito, até sem graça. A casa onde Deus habita, irmãos, eu vejo assim, aquela correria de uma meninada para casar fora, sabe? É os meninos gritando, é uma briga, é uma briguinha dos meninos, é o avô correndo, é a avó fazendo café, é aquela maravilha de Deus, a presença de Deus ali naquele lugar, a presença de Deus. Eu queria ler Gênesis 6, abre aí comigo, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. A Bíblia diz assim, olha: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ô irmãos, eu sei que nós estamos numa geração terrível, uma geração pecaminosa, uma geração onde nós vemos notícias terríveis, mães abandonando filhos dentro de casa. Essa semana eu estava vendo na reportagem, a mãe drogada abandonou os meninos trancou eles dentro de casa, sem comida, sem nada, tiveram que chamar a polícia para ir lá. Esse não é o sonho de uma família, não é isso que Deus projetou, esse não é o projeto de Deus, não é essa mãe que Deus projetou para os filhos. Não, a mãe é aquela videira frutífera, é aquela que cuida, é aquela que está ali, que protege, que guarda, que edifica o lar. Não é esse modelo que Deus criou de família, não é isso que Deus fez. E a gente está vendo uma geração corrompida, pouco se lixando para a família. Mas a igreja, irmãos, nós podemos resgatar, nós podemos ser uma família feliz, nós podemos ter uma família ao gosto, do jeito que Deus quis, do jeito que Deus projetou, do jeito que Deus fez, do jeito que Deus quer. Nós podemos ter uma família onde nós podemos ter a presença de Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, é a época que Deus decidiu acabar com tudo nessa terra, porque a geração tinha se corrompido, estava terrível a humanidade, não havia temor a Deus, não havia ninguém se preocupado com Deus, estava todo mundo vivendo as suas vidas, vivendo aquilo que eles achavam, e Deus resolveu destruir essa terra, Deus resolveu enviar um dilúvio.
mandar água e matar todos os seres viventes. Deus havia se entristecido com o homem. Deus não queria habitar com o homem. Deus não queria estar junto com o homem mais. Havia um romper do homem com Deus. E Deus falou: eu vou destruir tudo isso. Mas a Bíblia diz no versículo 8 que nós lemos aqui. A Bíblia diz que Deus olhou e viu Noé. E a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Irmãos, esse achar graça não é que Deus olhou para Noé e começou a rir dele, né? Não, não é isso. Deus não viu Noé e achou ele engraçado. Não, Deus achou graça. Deus viu em Noé alguém, amados, que compensava Deus investir. Deus viu em Noé um homem que era reto. Sabe, Noé era um homem que estava disponível para Deus usar. Eu fico vendo assim que o Senhor, Ele está sempre à procura de homens e mulheres dispostos ao qual Ele possa comunicar, ao qual Ele possa estar presente com eles. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas. Você já parou para pensar que no meio dessa multidão que nós estamos aqui, Deus está à procura de verdadeiros adoradores? Deus está sondando os corações. Deus sonda os lares. Deus vai em cada lar, irmãos. A Bíblia diz que nas 10 pragas, a 10ª praga, Deus ia enviar um anjo da morte para passar no Egito e matar todos os primogênitos. Todos os primogênitos iriam morrer. Mas a Bíblia diz que aqueles que estivessem com o sangue de um cordeiro puro, passado nos umbrais das portas, o anjo da morte não entraria, porque eles estavam selados com a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus os livra da tristeza. A notícia no Egito foi a terrível notícia no outro dia. Na casa de Faraó, o primogênito morreu. Foi uma terrível notícia. Os primogênitos haviam todo mundo mortos, mas o povo de Israel, todos aqueles que tinham obedecido, todos aqueles que estavam com o sangue passado nos umbrais da porta, todos aqueles que estavam representando a presença de Deus, Deus havia tido misericórdia. Deus estava, aquela casa não estava chorando, aquela casa era uma casa que estava feliz. Feliz. Noé, irmãos, era um homem que, no meio de uma geração corrompida, ele agradou a Deus. Noé agradou a Deus. Noé, ele estava preocupado em agradar a Deus. E Deus achou graça em Noé. Deus gostou de Noé. Deus viu em Noé que ele era uma pessoa que dava alegria para Deus. Noé era uma pessoa que ele tem uma versão que fala que não que Deus achou graça em Noé, mas que Noé dava alegria para Deus. Noé alegrava o coração de Deus. Não que Deus ficava rindo, mas que ele ficava feliz, que ele ficava alegre. Uma pergunta para nós, irmãos: se nós queremos atrair Deus para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, eu creio que todos nós aqui queremos. Mas as nossas atitudes são atitudes que dão alegria para Deus. Quando Deus olha para nós, irmãos, para as nossas atitudes, para aquilo que nós estamos fazendo, quando Deus olha para essa geração, Ele procura corações sinceros. Deus se alegra com o nosso coração. Deus se alegra com a nossa adoração. Noé, irmãos, ele alegrava a Deus.
Isso significa que enquanto todo mundo estava se perdendo, todo mundo não estava nem ligando, não estava nem aí, Noé tinha um contato com Deus. Noé estava procurando a Deus. Noé não seguiu a modinha, sabe? Noé não seguiu aquela geração. Noé não olhou para o que aquele povo estava falando, mas ele olhou para Deus. Ele olhou para Deus. E porque ele olhou para Deus, Deus teve um tratamento diferenciado com ele. Talvez você pode pensar assim: não, mas Deus, Ele trata todos iguais. Deus salva todo mundo. Deus abençoa a todos. Deus, Ele tem um tratamento diferente, tem um tratamento igual para com todos. Deus não faz acepção de pessoas. E eu concordo. Quando se trata de julgar o homem, quando se trata da salvação. Agora, Deus, irmãos, quando se trata de honra, não. Quando se trata de honrar, irmãos, a Bíblia diz que Deus honra a quem honra Ele. Se nós honrarmos a Deus, Deus nos honrará. Quem honra a Deus, Deus também honra. Aleluia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Honrarei aqueles que me honrarem. Honrarei aqueles que me honrarem. Quem não honra a Deus, irmãos, Deus não tem compromisso com essa pessoa. É diferente. As pessoas que honram a Deus, Deus quer honrá-las. As pessoas que buscam honrar a Deus, Deus quer abençoá-las. Agora, eu fico vendo assim, sabe, como que Deus, Ele trata particularmente cada um. E nós precisamos compreender isso, que Deus trata particularmente cada pessoa. Apesar dele tratar a humanidade, dele nos tratar como filhos, mas ele olha, quando ele olha para você, ele sabe o seu nome, e ele te trata particularmente, pelas suas atitudes, pela forma que você é, pelo seu jeito, por aquilo que você faz, como você honra a ele particularmente. Olha, Abraão, na palavra de Deus, Deus chamou de amigo. Abraão é meu amigo. Já pensou? Você ser alguém tão próximo de Deus, que se preocupa tanto com Deus, que Deus te chama de amigo. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Já Davi, irmãos, o Senhor falou: este é um homem segundo o meu coração. Olha a particularidade de um e de outro. Já com Moisés, o Senhor falou: e ele me vê face a face. Olha a particularidade, olha a intimidade, cada um com a sua particularidade com Deus, cada chefe de família ali com a sua particularidade, com o seu amor, com a sua entrega, com a sua adoração, com o seu jeito de buscar Deus, com a sua fidelidade. A família de Noé, irmãos, foi salva no meio de uma guerra, no meio de morte, a humanidade inteira pereceu. Deus pegou a família de Noé, irmãos, e guardou, livrou da morte. Deus cuidou. A família de Noé agradava a Deus. A família de Noé agradava o Senhor. Sabe, como ter uma família que agrada ao Senhor, como ter uma família para chamar a presença de Deus, para o Senhor colocar o trono dele, para Deus assentar na mesa com a gente, como ter uma família assim. Noé era um homem íntegro. A Bíblia diz, Gênesis 6:9, ele era íntegro entre o povo daquela época. A Bíblia diz que Noé andava
andava com Deus. Você acha que era só Enoque que andava com Deus? A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Andava com Deus, irmãos. É intimidade demais. Intimidade demais. Gênesis 6:9. Noé andava com Deus. A primeira coisa que eu fico vendo para a gente atrair mesmo a presença de Deus é a gente ter obediência a Deus. Repete comigo: obediência. Obediência. Você já reparou, irmãos, que filhos obedientes, eles conseguem tudo que eles querem com os pais? Filho obediente, tudo que ele quer, ele consegue. O filho que é obediente, ele, na verdade, ele tem tudo que é do pai é dele. Você já reparou? Tudo que é do pai é dele. Se ele for obediente, se ele for um filho que ouve o pai, que ouve a mãe, que obedece, ele tem tudo com seus pais. O pai não precisa privar ele de nada, o pai confia nele. O pai fala: não, meu filho, é seu, meu filho, tudo que eu tenho é seu, é tudo seu. Então a primeira coisa para a gente, andar em obediência a Deus, atrai a presença do pai para o nosso lar. Nenhum pai, irmãos, é feliz com filho desobediente. Fala a verdade. E por que você acha que Deus queria participar de um lar no meio de pessoas que não o obedecem? Porque Deus ia querer habitar no meio de uma família que não obedece a Deus. Essa é a primeira coisa para a gente pensar. Sabe? A gente vê em Noé que ele fez tudo exatamente igual Deus mandou. Noé obedeceu a Deus em tudo. Ele não só andava com Deus, mas quando Deus falou com ele: faz uma arca, você vai fazer uma arca, e deu ele todas as medidas, do jeito que ele deveria fazer, tudo que deveria ser feito, e Noé obedeceu. Noé trabalhou duro naquilo ali, a sua vida inteira, trabalhou duro construindo aquela arca, obedeceu a Deus, atraiu a presença de Deus para sua casa. Bem-aventurado, irmãos, o homem que teme ao Senhor. Quem teme, obedece. Obedece. Olha, se tem uma coisa que Deus não aceita, é a desobediência. Semana passada nós recapitulamos a parte que o diabo faz guerra no céu, lembra? Desobediência. O que aconteceu com Satanás? Vaza. Você está expulso. Teve que sair. Perdeu. Teve que sair. Perdeu a sua família. Foi expulso do céu, porque Deus não aceita desobediência. Quando Adão e Eva desobedeceu no paraíso, o que Deus falou com eles? Não dá para conviver com vocês. Não dá. Ó, pega as trouxas e casca fora do jardim. Não dá para permanecer aqui. E eles tiveram que sair do jardim. A desobediência, irmãos, Deus não habita em meio à desobediência. Até o nosso Jesus obedeceu ao Pai. Lembra? João capítulo 6:38 diz assim: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Até o próprio Cristo obedeceu a Deus. E por quê? Porque ele obedeceu. Em Filipenses capítulo 2:9 diz assim: por isso Deus o exaltou na mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Deus é recompensador, irmãos, e ele honra e exalta aquele que o obedece. O nosso lar precisa ser um lar obediente a Deus. Nós precisamos ser pessoas que obedecem ao Senhor. Quando nós obedecemos a Deus, nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso lar, para a nossa família. Segunda coisa que Deus espera de nós: pratique sempre a justiça. Seja justo. Ezequiel capítulo 14.
Ezequiel capítulo 14, versículo 13. Diz assim: por isso, assim diz o Senhor Deus: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma chuva torrencial. Desculpe, irmãos. 14:13, estou lendo errado. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e inviável contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua vida, diz o Senhor Deus. Irmãos, Deus está falando que mesmo que se ele tivesse que castigar uma nação, e se nessa nação tivesse Noé, Daniel e Jó, se eles morassem nela, somente esses 3 escapariam. Ninguém mais escaparia. Tanto que Deus confiava nesses homens. Por quê? O que tinha de particularidade na vida desses 3 homens? Daniel, irmãos, a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 4, que ele era honesto e direito. Daniel era um jovem honesto e direito. A Bíblia diz que Jó, quando Satanás se apresenta, a Bíblia diz que Jó era um homem reto e temente a Deus. Olha para você ver as características desses homens. E Noé era o único homem reto. Naquela época, naquela geração, só existia ele. Deus preza por homens retos. Deus preza por pessoas justas, por pessoas que estão interessadas na justiça divina, na justiça de Deus, e não na sua própria justiça. Se tem uma coisa que Deus odeia e que Jesus pegou contra, era a hipocrisia. O que é a hipocrisia, irmãos? Essa palavra hipócrita, não sei se você sabe, mas ela vem da mesma palavra artista, né? Daquele que atua, aquele que é atuante. Então, por que Jesus ele chamava aqueles homens de hipócritas? Porque aqueles homens falavam uma coisa e viviam outra. Por que aqueles homens tinham raiva de Jesus? Porque Jesus pregava aquilo que ele vivia. Jesus era sincero, Jesus era reto, era justo, era honesto. Irmãos, se tem uma coisa que atrai a presença de Deus, é quando nós praticamos a justiça. Quando nós somos justos. Quando nós não somos pessoas hipócritas. Quando nós não falamos uma coisa e vivemos outra. Isso é algo que Deus abomina e detesta. Isso é terrível. Deus destrói uma geração assim, hipócrita. Deus não está no meio dessas coisas. Terceira coisa, um lar que agrada a Deus e que atrai a presença de Deus é um lar onde aquelas vidas praticam o hábito de oração. Orar atrai a presença de Deus. E uma pergunta para nós é que tanto que a gente ora, que tanto que a gente busca a Deus em oração. Irmãos, se nós não estivermos a disciplina de orar, de buscar a Deus em oração, se nós não temos esse hábito, nós não estamos comunicando com Deus. É como se Deus estivesse ali, mas se ninguém falasse com Ele. A gente fala uns com os outros, a gente conversa uns com os outros, a gente se comunica, mas Deus fica ali. Ele fica isolado. E aí você passa para lá, Deus está ali. Ninguém fala com Ele, ninguém pergunta a Ele nada.
ninguém dá atenção para o que Deus fala, porque ninguém ora. A única forma de nós falarmos com Deus é através da oração. Se a gente não ora, a gente não se comunica com Deus. E comunicar com Deus é essencial para que a gente atraia a presença dele para dentro da nossa casa. E às vezes, irmãos, comunicar com Deus é uma das coisas que a gente vê que é mais difícil para o povo de Deus. O povo de Deus fica com dificuldade de comunicação com Ele. Quando a gente fala em oração, tem que orar, meu Deus. Que preguiça de orar, que sono, nossa, que cansaço. Faz de tudo, mas não ora. Esse homem aqui, que Deus falou que poderia destruir uma cidade inteira, mas se ele tivesse lá, ele não seria destruído. Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Aí você olha assim e fala, esse Daniel era um sem serviço, rapaz. Esse cara não trabalhava não, o negócio dele era só fazer a obra. Posso te falar uma coisa? Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha carro, né? Era cavalo, camelo, para andar no meio do deserto. Daniel era governador. Você acha que Daniel não tinha nada para fazer? Daniel tinha que resolver problemas em cidades, irmão, com 300 quilômetros de distância, que ele tinha que andar em cima de um camelo. Tinha jeito de mandar um WhatsApp, governador, fulano de tal, faz isso aí. Não, ele tinha que ir lá, ele tinha que verificar, ele tinha que governar, ele tinha que fazer. Daniel era muito trabalhador, tinha muita coisa para fazer, mas a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele parava tudo e ele ia orar. Quantas vezes a gente para tudo e vai orar por dia? Quantas vezes você está parando por dia? Por semana, você parou pelo menos um dia. Vou facilitar. Quantas vezes você parou tudo? Eu vou deixar aí. Vai ficar aí. Vou orar. Vou comunicar com Deus. Irmãos, muitas vezes a pessoa até para. E sabe por que ela não ora? Porque ela não sabe o que falar com Deus. O que eu vou falar com Deus? Aí a pessoa começa a orar e fala, Senhor, perdoa os meus pecados, o Senhor já sabe qual que é, em nome de Jesus, amém. O Senhor já sabe mesmo, então não precisa. Na hora de pecar, peca um por um, né? Engraçado, um por um. Peca esse, mas na hora de pedir perdão, Senhor, perdoa todos os meus pecados. E Deus está vendo todas essas coisas. Deus está vendo tudo isso, irmãos. E a gente pensa que Deus é um ser inexistente, que Deus não está vendo, que Deus não está presente. Deus está presente, Ele está ouvindo. E quando você fala, a sua palavra é que atrai a presença de Deus. É quando você dá nome. Sabe quando que Deus, Ele vê que você arrependeu do seu pecado? É quando você dá nome para o seu pecado. Senhor, me perdoa porque eu xinguei minha esposa. Eu falei isso, Senhor. Me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu briguei com essa pessoa ali. Eu falei isso. Sabe, irmãos, quando nós vamos orar a Deus, nós precisamos falar todas as coisas. Deus quer ouvir. Mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir. E a nossa palavra, irmãos, é que vai atrair, é que vai, sabe, fazer com que o coração de Deus se quebrante. É a nossa palavra. Aleluia. No capítulo 10 de Daniel, nós lemos que Deus envia um anjo para levar a resposta para Daniel. E engraçado é que
Quando esse anjo chega lá, ele chega com um recado, e ele fala assim: olha, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, são ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a orar, e aí você aplicou o seu coração, desde aquele primeiro dia, foram ouvidas as suas palavras. E Deus enviou o anjo com a resposta para ele, desde o primeiro dia. Irmãos, às vezes a gente acha que a gente está orando e não está acontecendo nada. Nós estamos aplicando o nosso coração. O que é aplicar o coração? Irmãos, é quando a gente ora com todo o nosso entendimento, quando a gente ora com toda a nossa alma. Quando a Bíblia fala do coração, ela está falando da alma, ela está falando da entrega, ela está falando de colocar tudo que você tem, sua fé, colocar tudo ali na mesa diante de Deus. Quando a gente aplica o coração, nós estamos aplicando tudo que a gente tem, a nossa vida, naquelas palavras diante de Deus. E quando a gente aplica, quando Daniel aplicou, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, são ouvidas as suas palavras. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, às vezes a gente acha que nada está acontecendo. Eu quero que você saiba, irmãos, aplica o seu coração quando você estiver orando. Sabe, não, fica ali, não tem ninguém ouvindo, vou orar aqui mentalmente. Isso é Buda, irmão. Isso é meditação. Jesus, você tem que falar com Ele. Ele é uma pessoa, Ele está vivo, Ele está te ouvindo tudo que você está falando. É o Buda que está morto. Aí você vai comunicar com Ele lá. Buda está morto. Jesus está vivo, Ele vive, Ele reina, Ele está aqui no nosso meio, Ele quer sentar conosco na mesa, Ele quer estar junto com a gente. É preciso a gente falar com Ele, é preciso aplicar a nossa fé, o nosso coração, é preciso a gente ter intimidade com Ele, querer que Ele esteja ali de verdade. Atraia a presença do Senhor para a sua casa, acredite nisso, acredite que Ele está ali. Não deixe Ele passar despercebido mais. Não deixe Jesus passar despercebido, como se Ele não fosse parte da sua casa. Ele é o Pai, irmãos. E é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É bem-aventurado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Deus sabe das nossas dificuldades, dos nossos problemas, mas Ele quer ouvir da nossa boca. A quarta coisa que eu quero falar com você, que atrai a presença de Deus, é quando nós somos generosos. Generosos. Irmãos, se tem algo que Deus é generoso. Você já reparou? Deus não economiza, irmãos. Deus não economiza. A Bíblia diz que Ele nos dá uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é isso? É como, não sei se você já encheu um recipiente assim com algum pó, um pó de café, você já deve ter visto. Aí, parece que tem mais pó do que cabe naquele copo. Aí você vai e vira, aí enche, aí você vai e faz assim, não é? Você dá aquela batida, aquela sacudida, aí você põe mais um pouquinho, não é? Aí você vai de novo, e lá baixa mais um pouco, aí você vem, põe mais um pouquinho, e vai cabendo. Assim Deus é, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na nossa vida. É isso que Deus é. E sabe o que Deus quer de nós? Que nós também sejamos generosos, irmãos. Que nós não economizemos naquilo que nós possamos abençoar,
Nós precisamos ser abençoadores. A generosidade precisa fazer parte da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Deus não gosta de nada com miséria. Olha, em 1 Samuel, nós vemos, por exemplo, a história de Ana. Na história de Ana, a gente vê algo sensacional. Porque Ana era uma mulher infrutífera, ela não podia ter filhos, lembra? Ela não podia ter filhos. E ela falou com Deus: Senhor, qual que era a proposta de Ana para Deus, irmãos? Se o Senhor me der um filho, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou pegar esse filho e vou dar ele todinho para o Senhor. Olha a proposta de Ana, irmãos. Ana estava pedindo algo para Deus, mas ela estava falando: se o Senhor me dá, eu vou pegar e vou dar para o Senhor. Olha a proposta, olha se isso não atrai o coração de Deus. Que amor é esse dessa mulher? Essa mulher está, como assim? E o que Deus faz? Ana engravidou. Depois, quando a gente vai ler a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 2, 21, a Bíblia diz assim: o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Irmãos, Deus não deu ela um filho só, Deus deu ela 3 filhos e 2 filhas, a uma mulher que ela, infrutífera, estéril, não podia ter filho, por causa da proposta dela, que ela fez para Deus. Às vezes, irmãos, a gente economiza com Deus, sabe? Ana não, se o Senhor me der um, eu dou um para o Senhor, é seu, Deus. Vai mesmo, então eu vou te dar logo esse tanto aqui, ó. Toma, Deus é generoso, irmãos. Ana, você está querendo ganhar de mim? Você está querendo ser generosa? Desse tanto, você vai me dar o seu filho? Mas eu te dou esse tanto. Eu fico vendo o profeta Elias, por exemplo, irmãos. Ele chegou na casa da mulher, tinha um pouquinho de farinha, lembra? Um pouquinho de azeite. E ele falou com a mulher: ô mulher, me dá um negócio de comer que eu estou com fome. Eu estou com fome. Um profeta. A mulher falou assim: mas eu só tenho aqui um pouquinho de azeite, o profeta. Eu só tenho um pouquinho de farinha. Só dá para eu fazer um bolo aqui para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, vou deitar ali e vou morrer, porque não tem mais nada para comer. O profeta: é mesmo? Pega esse bolo, esse azeite, pega essa farinha, esse azeite, faz um bolo e me dá para mim. E a mulher, irmãos, é generosa. Ela é generosa. Ela foi lá para tratar do profeta de Deus. Porque um profeta, irmãos, naquela época de Deus, é como se Deus estivesse chegando. Está entendendo? Era o homem de Deus, sabe? O homem de Deus está chegando. E havia toda uma reverência. Ela falou: não, eu vou fazer. E fez. Ela foi generosa com aquele profeta. E olha para você ver, em 1 Reis, capítulo 17, 15 e 16, diz assim: a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Quando nós somos generosos, Deus é generoso para conosco. Às vezes a gente pensa que é o contrário, irmãos. O reino de Deus, ele não é como a gente pensa. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos ser abençoadores. Nós não podemos ser, sabe, o crente mão de vaca. Nós precisamos ser abençoadores. Nós servimos ao Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, aquele que é poderoso. Ele é poderoso para agir na nossa vida, sabe? E Deus agia poderosamente, Ele age poderosamente na vida daquele que é generoso. Em Marcos, no capítulo 12, a gente lê a história, irmãos,
de quando Jesus, ele observava no templo as pessoas levando as ofertas. Vocês lembram essa parte aí? E ele vê os ricos levando muitas coisas, mas ele vê uma mulher levando 2 moedas, porém aquelas 2 moedas era tudo que ela tinha. Apesar dos ricos estarem levando muitas coisas, e a mulher levando só 2 moedas, Jesus chamou os discípulos e falou assim: ei, essa mulher deu mais que todos que estão aqui. Qual que era a diferença dos ricos ali para a mulher? E por que a mulher deu mais do que todo mundo? Porque ela foi generosa. Ela não economizou. Ela não falou: eu só tenho 2 moedas, vou dar 1 e fico com 1. Poxa, e o lanche depois do culto, né? Como é que eu vou fazer para lanchar? Ela não pensou nisso, irmãos. Ela deu tudo. Aquela mulher, ela estava tão envolvida com o culto, sabe? Que eu penso, irmãos, ela não viu nada. Ela estava tão apaixonada, ela estava tão envolvida que ela levou tudo. E Jesus estava vendo. Jesus estava reparando. Eu fico pensando na generosidade da mulher do vaso de alabastro. Ela pegou aquele vaso de alabastro, um azeite caríssimo dentro daquele jarro. Caríssimo, um perfume caríssimo. E Jesus estava ali. A Bíblia diz que ela foi lá, quebrou aquele jarro e derramou sobre a cabeça, ungiu Jesus. Um dos discípulos ficou indignado. E eles começaram a falar entre si: que isso? Que desperdício! Aos mãos de vaca. Mas que desperdício! Pelo amor de Deus! Para que isso? Podia ter pegado esse azeite aí, vendido e dado para os pobres. Para que quebrar? Desperdiçando um azeite com Jesus? Olha, irmãos, na presença de Jesus, olha que diz respeito. Eram os discípulos, era o povo de Deus falando isso. A mulher do vaso de alabastro não queria saber de nada. Ela queria ser generosa. É meu. Isso aqui é meu, foi Deus que me deu. Eu quero abençoar, eu quero ungir Ele. É para Ele, é para o meu mestre, é para o meu Jesus. Eu quero agradar a Ele. E derramou e ungiu. E Jesus falou com eles assim: olha, os pobres, para sempre vocês terão com vocês. Você pode ajudar eles todo dia. Eles vão estar sempre aí, sempre vai ter pobre. Agora daqui a pouco eu estou partindo. E quem me ungiu, ungiu. Quem não ungiu, acabou. A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Aquela mulher entendeu que Jesus estava ali, era o momento de buscar. E ela precisava dar tudo que ela tinha, irmãos. A sua adoração, a sua vida. Ela precisava ser generosa. Ela não podia economizar. Às vezes a gente economiza no tempo com Deus. A gente economiza no período que era para a gente estar com Ele. Que a gente podia se dedicar mais um pouco. Que a gente podia estar mais tempo com Ele. A gente não dedica. A gente economiza. E por último, para encerrar, a quinta coisa: prestar culto a Deus. Um lar onde Deus está é um lar aonde se presta culto a Ele. Adorar é prestar culto a Deus. Eu adoro a Deus. Adorar é prestar culto a Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Olha, engraçado que essa foi a mesma palavra que Jesus usou contra Satanás no deserto. Você lembra? Somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O que atrai a presença de Deus é prestar culto a Ele. Cultuar a Deus. Cultuar. Adorar a Deus. E adorar a Deus significa que nós não podemos adorar a nada a que não seja Ele. Adorar somente a Deus. Prestar culto a Deus é se reverenciar somente a Ele.
nem a anjos, nem a santos, nem a homens. Todas as vezes que idolatramos alguma coisa, a presença de Deus se esvai. E Deus nos deixa em cadeias. Deus nos deixa ser aprisionados. Ele até envia inimigos, como foi com o povo de Israel. Enviou a Babilônia, enviou Pérsia, e enviou um monte de nações, Egito, tudo para prender o povo de Israel, porque adoravam outros deuses. Deus é extremamente zeloso, irmãos, e cuidadoso com o seu povo, mas Ele não aceita que o seu povo adore outros deuses a não ser Ele. E a pergunta para nós é assim: quem que está no trono lá na nossa casa? Quem que está no trono da sua casa? Quem que está sendo adorado? Quem está sendo cultuado lá na sua casa? Existe alguém acima de Deus? Deus não está lá. Deus se esvai. Se tem algo ocupando o lugar de Deus na sua casa, o Senhor não está lá. E os problemas começam a vir, porque a família é um sonho de Deus. O Senhor é o combustível que dá paz, que dá alegria, que dá fruto e que abençoa os lares. É Deus. E se Ele não está lá, de repente começa a vir os problemas. Às vezes nós estamos adorando o nosso trabalho. O que é adorar, irmãos? É aquilo que vem em primeiro lugar na sua vida. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Isso você está adorando. Isso é o seu Deus. Você se tornará igualzinho a isso aí que você está colocando em primeiro lugar. Está entendendo? Isso é o seu Deus. E isso entristece o coração de Deus. Olha, para nós encerrarmos essa mensagem, no Salmo 34, versículo 1, Davi declarou: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Continuamente, irmão, significa sempre, direto. Eu não vou parar, vai ser todo dia. Eu estarei sempre te adorando. Eu não vou dar pausa. Eu não vou dar uma descansada. Eu não vou falar deixa para amanhã. Eu não vou falar deixa para a semana que vem. Eu não vou falar para deixar para outro dia. Estará sempre na minha boca o louvor ao Senhor. Eu estarei sempre louvando ao Senhor. Aleluia. E isso é difícil, sabe por quê? Porque as lutas vêm, os problemas chegam. E quando chega problema, o que a gente faz? O louvor está na nossa boca? O louvor continua? Quando dá errado, quando a notícia não é agradável, o louvor continua nos nossos lábios? A adoração continua a Deus? A gente continua cantando: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se tudo der certo, mas se não der, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro é pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ele sempre será Deus, irmãos. Sempre será Deus. E é isso que atrai a presença dEle. Não pode ser por causa dos nossos interesses, por causa das nossas particularidades. Ele é Deus e pronto. Ele é o Senhor. Eu queria que você agora desse a mão aí. Você está com a sua família aí. Nós vamos orar aqui pela família. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus pelas famílias em nome de Jesus. Aleluia. Dá as mãos aí junto com a sua família. Se a sua família não estiver aí, junto com a família mais próxima que você tem afinidade.
Vamos adorar o Senhor aqui, vamos clamar a Deus, vamos clamar o Senhor, irmãos. Se tem algo, talvez, na sua casa lá agora, que está impedindo essa alegria, porque precisa ser uma casa alegre. Oh, irmãos, precisa ser. Nós temos a garantia de Deus, nós temos a garantia do Senhor, nós temos a garantia do Pai. O Senhor é todo poderoso, o Senhor, Ele é poderoso. Vamos clamar agora. Eu queria que você orasse pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família, por tudo, pelas dificuldades que você tem passado, pelos problemas. Vamos clamar. Senhor, em nome de Jesus, agora, ó Pai amado, nós colocamos diante do Senhor o nosso lar. Meu Deus querido, Tu és, ó Pai amado, um Deus soberano, que projetou, que fez um projeto, Senhor amado, infalível da família. A família foi feita para vencer, meu Pai. A família foi feita, ó Deus amado, para amar. Ó Deus amado, para se entregar, para cuidar uns dos outros. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos agora a nossa família. Meu Deus amado, nós queremos atrair a Sua presença, Senhor amado, para o nosso lar, para a nossa casa, Senhor amado, para a nossa família. Senhor amado, toma conta, Senhor amado, dos nossos filhos. Toma conta, Senhor amado, das nossas dívidas, meu Pai. Oh, meu Deus amado, da nossa vida financeira. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Entra com providência, meu Pai. Quebra, Senhor amado, toda discussão. Ó Pai querido, quebrando o nosso coração. Meu Deus querido, quebra, Senhor amado, use astutas ciladas do diabo, que quer destruir, que quer acabar, ó Pai amado, com a família. Nós não aceitamos, Senhor, esse bem precioso que o Senhor nos deu. Ó Pai querido, nós, ó Deus amado, profetizamos, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus amado, se há brigas entre nós, meu Deus querido, será perdoado em nome de Jesus. Ó Deus amado, nós profetizamos a calmaria, a alegria do Espírito Santo, a presença do Senhor na nossa mesa. Em nome de Jesus, nós te convidamos hoje. Vem, Senhor Jesus, faz parte. Ó Deus amado, senta, Deus amado, na nossa mesa. Vem ceiar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus querido, abra, Senhor amado, abra a mente, abra o coração de cada um aqui nessa noite. Ó Deus amado, para mostrar que o Senhor é o arquiteto da família. O Senhor, ó Deus amado, é aquele que arquitetou desde o princípio. Existe um plano, existe um projeto, meu irmão, para a tua casa. E se está tudo dando errado, eu quero te dizer que o Senhor é aquele, é a resposta. Ele é a resposta para que tudo entre no lugar. A palavra de Deus, ela nos dá o guia, ela nos dá o discernimento espiritual. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Deus amado, cada família. Eu abençoo, ó Deus amado, cada vida nessa noite. Ó Deus amado, cada pai, Senhor, cada mãe, cada filho. Meu Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo, oh meu Deus, dê sabedoria, Pai, dê alegria do Espírito Santo nos lares. Senhor amado, que haja uma harmonia, que haja, Senhor amado, o amor, ó Pai amado do Senhor, sobre cada família, sobre cada lar aqui representado. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, meu irmão, a tua casa, eu abençoo a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dá um abraço aí nessa pessoa aí que está do seu lado. Fala com ela que ela é importante para você. Fala com ela, você é importante na minha vida, eu te amo. Você é muito importante. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que você viva o Salmo 128 na sua família. Em nome de Jesus. Que a sua casa seja uma casa frutífera, cheia da presença de Deus. Amém?